Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados com um propósito. Você não nasceu por um acidente. Você não é um produto do acaso. Por muito tempo eu me senti esse inútil, ansiando pelo amor do meu pai. O pai que me faltou na infância, hoje, com o conhecimento da palavra de Deus, eu supero sendo o pai de 2 lindos garotos e de centenas de jovens. Quando isso é revelado, quando isso explode dentro de mim, eu vou deixar sair a verdade, porque está aqui dentro, Deus já colocou essa verdade dentro do meu interior. E agora sai o quê? É muito bom. Você é incapaz? Eu sou muito bom. Tudo de bom aqui. Eu sou corajosa, eu sou vencedora, eu sou abençoada, tudo posso naquele que me fortalece. O meu Criador diz que eu posso? Eu posso. Pronto. Vai sair a verdade e não a mentira. Nada nem ninguém pode ter o poder de dizer: você não consegue, você é incapaz, você é burro, você é feio, você é isso, você é aquilo. Não, ninguém pode. Se o seu Criador está dizendo a verdade ao seu respeito. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por estar aqui, juntamente, meu Deus, com a minha família, os meus jovens, meu Deus, maravilhosos. Meu Deus, é um presente estar, meu Deus, nesta tarde, louvando, cultuando, adorando, engrandecendo o seu nome. Estando, meu Deus, no lugar certo. Meu Pai, fincando as nossas estacas no lugar onde o Senhor nos colocou, nos plantou. E aqui, meu Deus, é que vamos frutificar. É aqui, meu Deus, que as nossas árvores, meu Pai, crescerão. É aqui, meu Deus, que os nossos frutos serão germinados, meu Deus, irão crescer e vão poder, sim, meu Deus, alimentar, meu Deus, a nossa família, os nossos amigos, Senhor, aqueles que nós amamos. Porque quando, meu Pai, nós chegamos a Ti, nós chegamos famintos. Nós chegamos morrendo de sede. Mas a Tua palavra diz que aquele que beber dessa água se tornará fonte de águas vivas. E eu acredito, meu Pai, de um jovem doente para se tornando uma fonte de cura para outras pessoas. Meu Deus, porque isso meu Pai, isso é minha história. É minha história. De um jovem doente, de uma pessoa insegura, cheia de traumas e medos, se tornando uma pessoa segura. Uma pessoa curada para curar. Uma pessoa restaurada para restaurar. Uma pessoa, meu Deus, fortalecida para fortalecer. Uma pessoa alegre para alegrar. Meu Deus, é assim que o Senhor faz. Quando o Senhor derrama abundantemente, a mais do que nós pedimos. Porque o seu propósito é maior do que o nosso. Meu Deus, ver uma pessoa curada é impactante, mas ver uma pessoa doente curando é extraordinário, é sobrenatural. E é isso que é o Evangelho. Aquele que não tinha agora podendo dar para outras pessoas. E nós honramos e glorificamos a Deus, porque isso só é possível através de Jesus Cristo. E diga ao Senhor: obrigado por estar aqui. Eu sei que o Senhor me escolheu para estar aqui. Eu podia ter escolhido muitas coisas no dia de hoje, mas eu foquei no Senhor. Eu escolhi o Senhor. Eu decidi que aqui é o meu lugar e eu vou ocupar este lugar. Eu irei ocupar este lugar é meu. Este lugar é meu, esse lugar me pertence. Diga a Deus: esse lugar me pertence. Sim, o lugar onde você está com seus pés. Sim, aonde você vai sentar daqui a pouquinho. Esse é o seu lugar. Saiba, entenda uma coisa. Não existe nada no reino do céu sem propósito. E hoje já estava escrito que você estaria aqui. Pode parecer que você escolheu, mas o Senhor te escolheu. Foi o Senhor que te separou. Foi o Senhor que colocou essa verdade no seu coração. E você esqueceu tudo, todas as distrações, tudo aquilo que não era importante para focar
em uma só coisa. Você focou no Senhor. Você tirou tudo aquilo da frente e você decidiu: o meu lugar é aqui, na casa de meu Pai. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. E eu peço, meu Deus, conduz esse trabalho. Conduz esse trabalho. Meu Deus, de nós, nós não podemos dar nada. Mas se o Senhor, meu Deus, se manifestar na vida de cada um, todos aqui, meu Deus, como os valentes de Davi, não eram nem lembrados, eram chamados de vadios, sem propósito, homens sem propósito, cheio de problemas, que ninguém queria, mas quando eles andaram com a pessoa certa, com uma pessoa cheia de Deus e com um propósito, eles se tornaram os valentes de Davi. E a tua palavra nos relata que o mais fraco valia por 100, e o mais forte valia por 1000. Então, quando estamos com a pessoa certa, no lugar certo, alinhada ao nosso propósito, ao nosso chamado, à nossa missão, nós nos tornamos valentes de Deus, soldados de Deus, pessoas com um propósito. Você foi chamado para ter um propósito. Você foi erguido para erguer. Você foi escolhido para propagar o Evangelho. Eu abençoo a sua vida. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em tuas mãos. Se manifeste aqui, Senhor, porque o Senhor que é o convidado principal. Nós estamos aqui, meu Pai, somente como coparticipantes, meu Deus, de uma grande obra. Nos permita, Senhor, ser os pequenos cristos, os discípulos. Nos permita estar alinhado a este grande propósito, meu Deus, que o Senhor chamou para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Em nome de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa que já está do seu lado e já abençoa a vida dela. Diga: você é muito importante para mim, sabia? Obrigado por você estar aqui. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo: e tudo havia ficado muito bom. Eu gosto dessa palavra muito bom, porque o Senhor não usa ela somente uma vez. Ele usa várias vezes essa palavra. Uma palavra que nós já ouvimos muitas vezes, João 10:10. Eu vim. Jesus estava dizendo: eu vim. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não é somente uma vida, porque ter vida não é. Não pode ser comparado eu tenho uma vida, mas eu estou no hospital. Eu tenho uma vida, mas eu estou nas ruas, perdido, em festas. Isso não é vida. O diabo, ele quer mostrar para você e distorcer uma realidade. Fala para você que ter vida é uma suposta liberdade. Talvez você está no culto hoje, ao lado dos seus pais, e você está dizendo: eu não queria estar aqui. Eu queria ter a minha própria vida. Que pai e que mãe poderia levantar a mão e falar assim: eu já ouvi isso aqui do meu filho, hein? Levanta a mão aqui. Isso, eu já ouvi isso aqui. Eu queria ter minha própria vida, eu queria ter minha própria liberdade. Mas o que eu mais vejo são jovens querendo ter essa liberdade e se arrependendo dela. Porque a liberdade que o mundo prega é uma liberdade baseada em escravidão.
baseado em pecado, baseado em viva cada dia como se fosse o último. Vá festejar, porque você não sabe o dia de amanhã. Peraí, se eu não sei o dia de amanhã, então não seria melhor eu preparar o dia de amanhã? Porque o homem prepara o seu cavalo, mas quem dá a vitória é Deus. Você só vai colher aquilo que você planta na terra, sim ou não, gente? O mundo não é baseado num grande campo, né, de um grande agricultor. Você só vai colher o que você tem, o que você jogou na terra. Não vai ter nada mais. E o grande agricultor, se eu for começar lá do início de Gênesis 1, e tudo havia ficado muito bom. E Deus viu tudo, Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito. Ele olhou, ele analisou. E tudo havia ficado muito bom. Quando entendemos essa escritura, posicionamos-nos de uma maneira totalmente diferente na vida. Não nos distraímos, não perdemos o foco, nem olhando para um lado nenhum e acreditando naquilo que o Senhor colocou em nós, em quem nós somos. Durante 6 dias, Deus ele criou a luz, repita comigo, a luz, os céus, os mares, animais, natureza e por último, o ser humano. 6 dias de criação. E em vários momentos você vê, ele finalizava algo e disse, isso ficou muito bom, isso ficou bom. Então Deus te criou, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Em nenhum momento Deus errou com você. Em nenhum momento você foi um acidente. Você nasceu sem um propósito. Quando ele terminou tudo, quando o homem e a mulher foram criados, Deus muda a expressão. Antes, tudo havia ficado bom. Mas quando criou o homem e a mulher, Deus disse, e tudo ficou muito bom. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados com um propósito. O ser humano foi criado para completar o propósito da criação. Você não nasceu por um acidente, ou você não é um erro biológico. Você não é um produto do acaso. Antes do pecado entrar no mundo, Deus olhou para o homem e disse, isso ficou muito bom. Olha para essa pessoa e diga, isso ficou muito bom. Isso ficou muito bom. Né? Você viu o cabelo dela, né, gente? Isso ficou muito bom. Isso ficou muito bom. O diabo quer destruir a visão do jovem. E o primeiro ataque do inimigo não foi físico, mas ele foi na identidade. Porque quem perde a identidade, repita comigo, perde valor? Presta atenção, pessoal, não quero que você se distraia. Porque nós só vamos entender qual foi o propósito do meu nascimento quando você vê o propósito da criação. Então, o diabo ele vai atacar na sua identidade, porque quando ele ataca a sua identidade, ele quer que você perca o valor, ele quer que você perca o propósito, ele quer que você perca os limites, ele quer que você perca o foco, e muitos jovens vivem se comparando, e é por isso que vivem perdidos. Porque tudo que Deus fez foi muito bom. Se comparando e tentando ser aceitos em pessoas, em jovens que não encontraram seu propósito. O mundo fala, você precisa se encontrar em livros de autoajuda, ou você precisa se encontrar olhando para dentro de você, mas nós só sabemos quem somos e por que fomos criados, se você olhar para o início da criação. Muitos estão tentando encontrar o seu valor em likes, em roupas, em amizades, em viagens, em dinheiro, em relacionamentos.
estão tentando de tudo enxergar aquilo que Deus já enxergou desde o início da criação. Tudo foi muito bom. A sua identidade nasceu em Deus. O mundo diz, você precisa se encontrar, e Deus disse, você já foi criado com um propósito. E o segredo de tudo é que muito bom não significa perfeito para o mundo. Significa aprovado por Deus. Muitos jovens se odeiam porque não têm um corpo que queriam ter. E eu já falei várias vezes com jovens. Você quer melhorar isso? Vá e melhore. Tem coisas que vêm de Deus, que a função é dele, o sobrenatural vem dele, e o natural vem de mim. Se eu quero emagrecer, eu vou e emagreço. É ou não é? Eu vou, fecho a boca, entro na academia, faço um exercício e pago o preço. Se eu quero arrumar, talvez, dentes tortos, eu vou e coloco aparelho. Se eu quero mudar algo em mim, eu vou e mudo. Se eu não estou gostando de algo, não tem problema. Mas você foi criado de forma perfeita. E você sabe o que quer dizer perfeito? Perfeito é propósito. Não é perfeito olhando para o Instagram, o YouTube, o Facebook, encontrando imagens de famílias ou de pessoas perfeitas. Isso é construído diariamente. Antigamente, todos nós, pelo menos da minha época, eu via muito as propagandas da margarina, as propagandas de várias marcas famosas, olhando aquela família maravilhosa na mesa. Todo mundo sorrindo, com seus dentes branquinhos, não tinha não tinha nenhuma criança ali, ó, com o todinho tudo manchado, né, na camiseta, né, seu Davi? Cadê ele ali, ó? Né, seu Davi? Então ele tomava, toda vez ele precisa tomar os dois, né, a roupa dele e a boca tem que tomar. Então você vê que ali ninguém tem problema, você não vê uma mancha na toalha de mesa, você vê que nada está errado, está perfeito. Mas na prática isso não existe, pessoal. Na prática o copo cai, na prática o negócio acontece, na prática falta alguma coisa. A prática é diferente e está tudo bem. Nós não podemos mais olhar para fora e achar que aquilo é um padrão. Nós temos situações para vencer e qual é o problema? Não tem um reconhecimento muitas vezes que desejam, mas Deus criou você para competir. Ele criou você para cumprir um propósito. Deus ele não cumpriu você para competir com o irmão, para se comparar com o irmão, para ter algo do irmão, ou que o propósito dele seja igual ao seu. Muito pelo contrário. Tudo nasceu com um propósito. O céu não trabalha com comparação. O céu trabalha com propósito. Entenda que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você passou, tem um propósito. Davi era pequeno, José era rejeitado, Gideão era inseguro, Jeremias era jovem, tudo tem um propósito. E Deus não sabe errar. Isso é uma das coisas que eu coloquei no meu livro. Até eu separei uma página aqui que eu quero ler para você. Paulo, aqui na página 87 do meu livro, Nos Ombros do Meu Pai. Paulo acolheu Onésimo e o trouxe para perto como um filho. Acredito que ele desejava que Onésimo enxergasse nele uma figura paterna para se inspirar. Paulo amou-o, validou, o abraçou e reconheceu seus dons e talentos, pois compreendeu que não existe ser humano inútil ou desprovido de qualidades. Existem pessoas que não encontraram seu propósito de vida em Deus. Quando alguém tem a visão de investir em outra pessoa, ele a torna grande, independentemente do seu propósito. Ao fazer um jovem reconhecer os seus dons e talentos que possui, logo ele começa a produzir frutos. Filemão 1, capítulo 1, versículo 15. Talvez por isso ele foi separado de você por algum tempo, para que tivesse de volta para sempre. Muitos jovens estiveram perdidos por algum tempo, envolvidos com o pecado, mas foram reconquistados para Jesus para sempre.
Onde o pecado superabundou a graça. Paulo explicou que a lei foi dada para tornar o pecado evidente. Ela não criou o pecado, mas o revelou e o intensificou ao demonstrar a incapacidade do homem de cumprir os padrões de Deus. No entanto, Deus respondeu ao aumento do pecado com uma graça ainda maior, por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Essa superabundância da graça é o coração do Evangelho. Ou seja, não importa quão profundo seja a queda, a graça de Deus é ainda mais profunda para levantar o pecador arrependido. A graça de Deus não apenas cobre o pecado, mas superabunda, excede, triunfa sobre ele. Você é um amado do Senhor. Por mais que seu passado tenha sido sombrio e infrutífero, agora em Jesus você está livre. Você está livre das amarras do pecado. E não é mais um fugitivo como Onésimo foi. Por muito tempo, e aqui eu continuo, porque já está aqui na página 88. Por muito tempo eu me senti esse inútil, ansiando pelo amor do meu pai. O pai que me faltou na infância, hoje, com o conhecimento da palavra de Deus, eu supero, sendo o pai de 2 lindos garotos e de centenas de jovens. É assim que funciona o Senhor. Você não tem para você, como o próprio Onésimo. Onésimo, nas mãos de Filemão, era um escravo. Ele fugiu, pode ter roubado alguma coisa dele também. Mas quando chegou nas mãos de Paulo, Paulo enxergou que não existe um ser humano inútil. Quando nós saímos de uma atmosfera, de uma tenda de paternidade, de maternidade, de pais que não encontraram valor. Se os seus pais não encontraram o valor deles, eles não vão poder identificar o seu valor. O meu pai não encontrou o valor dele. E é por isso que ele não encontrou o meu valor. Eu não vou conseguir encontrar o meu valor num pai ou numa mãe que não encontraram também o seu valor. Que não tem valores fortes. Que não tem princípios bem estabelecidos. Eu entendi que eu não iria conseguir nada lá. Mas quando eu saí da atmosfera deste pai e fui encontrar o meu pai e andar com pessoas como figuras de pais, porque assim, você precisa estar perto de pessoas que têm figuras de pai e encontram o seu valor. Eu sei que muitos aqui receberam uma mensagem minha. E eu sei a importância. Olha, eu recebi tantas mensagens depois, jovens falando, eu não acredito que o bispo mandou mensagem, eu não acredito que ele lembrou de mim, meu Deus, que honra, um monte de mensagem. Eu mostrei aquilo que é verdade, a pessoa importante que você é. Nós às vezes estamos tanto vivendo numa rotina de coisas, que eu preciso daquilo, eu preciso fazer aquilo. E quando você vê uma pessoa que simplesmente te ama por quem você é uma pessoa que você precisa andar, uma pessoa que você precisa aprender, uma pessoa que você precisa caminhar junto, porque pessoas que não encontram o seu valor, elas também não vão encontrar valor em nada. Onésimo, ele saiu da atmosfera de Filemão, entrou na atmosfera de Paulo, e ali as coisas começaram a mudar. Paulo recebeu um escravo, mas Paulo entregou um filho. Nós temos essa figura de transformar escravos em filhos, escravos em filhos. É impossível você estar perto de uma pessoa livre e não ser liberta. Então você precisa entender que Paulo, ele fez a função que Jesus Cristo nos ensina e praticou onde esteve nessa terra. Em Gênesis 1,
O pecado, em Gênesis 1, capítulo 1, até Gênesis 3, o pecado entra, a vergonha aparece, o medo aparece, a culpa aparece, e algo muda. Adão, que era um homem livre, ele agora está se escondendo. Porque ao invés de ele olhar para o lugar e enxergar tudo que Deus havia feito, ele simplesmente focou no lugar aonde era proibido. Tudo é lícito para nós, mas nem tudo nos convém. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser, mas nós somos totalmente escravos das consequências das nossas atitudes. O relacionamento com Deus foi quebrado. Você vê Eva se tendo vergonha. O pecado sempre tentando destruir, e tentou destruir a vida de muitos, porque ali, naquele momento, a pergunta de Deus não era algo físico ou territorial, mas é algo espiritual, aquela pergunta. Adão, onde você está? Aonde você está? Ele sabia onde ele estava. Mas tem pessoas que estão lá, livres, com um grande propósito, com todo um jardim perfeito, sem problemas, sem depressão, opressão, tristeza, sem falta de nada, sem miséria. E as pessoas querem conhecer o pecado. Deus está dizendo que você não precisa, isso não é bom para você. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é para você, você não precisa conhecer isso. Mas tem jovens que querem pagar o preço e querem sentir o gosto e acreditam que aquilo é liberdade. E quanto mais você come daquilo que Deus não manda, ou melhor, não direciona, não orienta você a comer, mais você vê a escravidão, que é viver essa vida sem propósito. E quanto mais você come deste fruto, mais ansiedade, mais vícios, mais distrações, jovens vazios, jovens sem identidade, jovens rasos, não vendo sentido nas coisas, rebeldes, nervosos, inseguros, covardes, porque eu não estou comendo a comida certa. Por que nós vemos tantos jovens sem identidade? Porque jovens que muitas vezes não foram ensinados, ou até foram ensinados, mas não foi fincado ali, né? Como dizer, firmado, a palavra certa, firmado isso no dia a dia. Ainda a bispa falava comigo recentemente, ela disse, os seus filhos farão não o que você fala, mas o que você faz. E o fato de eu falar, vai ler a Bíblia, é diferente de eu pegar a Bíblia e ler com eles. É totalmente diferente o resultado. Pode observar. A questão que criar um filho é investimento. E você precisa lembrar que Jesus dizia isso. Eu ensino, eu falo aquilo que eu vi o meu pai fazer. Jesus viu o pai fazer. Então, o que ele viu, ele replicou. O que os jovens estão vendo dentro das casas, eles estão replicando fora das suas casas. Hoje, jovens tentam encontrar a sua identidade na sua aparência, em fama, sensualidade, redes sociais, dinheiro, status, aprovação dos amigos, mas tudo isso é temporário. Porque quando a curtida acaba, quando a moda passa, quando as pessoas vão embora, a crise de identidade volta. E ali vira um processo viciante, um ciclo vicioso, que você precisa fazer mais um pouco. Aí você precisa fazer mais alguma coisa. Eu vejo aqueles vídeos, Jéssica, que muitas vezes assim, eu falo como essa geração chegou.
em um nível como esse, né? Jovens em cima de trens fazendo vídeos, jovens bebendo, bebendo coisas para ganharem likes, tendo o seu corpo incendiado ali para fazer algum movimento nas redes sociais para viralizar, estão desesperados para serem vistos. Eu vi um vídeo recentemente, não lembro aonde eram esses jovens, eram acho que 2 ou 3 jovens, que eles estavam em cima do trem, e eles, na hora que passavam pelo túnel, eles baixavam, até que não observaram, né? E o pior aconteceu, uma tragédia, morreram ali e se arrebentaram, por causa que eles queriam likes, eles queriam ser conhecidos. E o pior, muitos estão sendo conhecidos, mas pelas tragédias, pelas loucuras, pela falta de identidade, pela falta de propósito, arriscando as suas vidas, tomando, bebendo, se machucando, se cortando, se mutilando, tentando buscar um amor que já existe. Nós não podemos mais desesperadamente procurar um amor aonde não existe amor. Somente em Cristo Jesus você vai encontrar esse amor. Jesus não veio apenas para perdoar os pecados, ele veio restaurar aquilo que o pecado destruiu. Jesus Cristo, ele veio para curar a sua identidade. Jesus Cristo, ele veio para te devolver o seu propósito. Jesus Cristo veio para restaurar a sua dignidade. Jesus Cristo veio para te reconectar com Deus, o Deus Pai novamente. A cruz mostra, você tem valor. Porque ninguém entrega o próprio filho por algo sem importância. O maior ataque contra o jovem hoje está sendo a distração. O inimigo sabe que se ele não conseguir destruir você, ele vai tentar distrair você. O objetivo do diabo hoje não é só matar, roubar e destruir, mas é distrair para que ele possa te matar, matar os seus sonhos, roubar o seu tempo e destruir o seu destino. O inimigo sabe que se ele conseguir distrair você com problemas, situações, excesso de informação, vícios em telas, novidades, essas novidades, a busca pela novidade, a busca por algo novo, ele vai arrancar você do propósito, porque vai fazer que aquilo que é velho e não é velho, a palavra de Deus, não venha a ter mais valor. E ali começam a tentar diminuir a palavra de Deus, colocando que isso aí é coisa de velho. Isso é coisa de gente conservadora, essa coisa é conservadora. As maiores economias, famílias, tudo vem de algo que deve se conservar. Isso é maravilhoso chamar de conservador, porque você conserva as tradições. Você conserva aquilo que sempre funcionou nessa terra. As novidades, o prazer rápido, o entretenimento sem limites. Uma geração distraída, ela perde a comunhão, ela perde o foco, ela perde a sensibilidade espiritual, ela perde o propósito. E o diabo não precisa afastar totalmente o jovem de Deus. Às vezes basta mantê-lo ocupado demais para ouvir a Deus. E sempre colocando que depois você faz, depois você arruma, depois você lê, depois você assiste. E o depois nunca chega. Porque se nós não pararmos, não haverá o reconhecimento da figura importante de Jesus. E mais, a Bispa ainda falava para mim ontem, como a gente conversando, sobre Jesus e sobre Cristo. Muitos jovens conhecem Jesus. A grande maioria dessa geração é pró-Jesus. Ele me amou, ele me escolheu, ele me separou, ele é meu pai, meu amigo, aquele que me cura, aquele que me consola, aquele que me ajuda, ele é tudo. Agora, quando fala de Cristo, a gente fala do negue-se.
negue-se. O negar que é o maior problema de muitos jovens. Jovens que não aceitam e não querem negar as suas vontades. Você precisa negar as suas vontades. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se nós não negarmos as nossas vontades, nós nunca encontraremos verdadeiramente aquela angústia profunda, o nosso verdadeiro propósito. Deus não criou você para sobreviver, mas para manifestar um propósito grande. Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem e a mulher para produzir, para construir. Deus te criou para influenciar. Deus criou você para que você representasse a glória dele. Você foi criado para deixar a marca no mundo espiritual e no mundo natural. Você tem valor antes de provar qualquer coisa. Em Gênesis 1:31 está falando sobre isso. Tudo havia ficado muito bom. Deus chamou o homem de muito bom. Antes dele trabalhar, antes dele produzir, antes dele conquistar, você já era muito bom. Você já nasceu como aquele bebezinho na barriga da sua mãe. Deus já havia falado, você é muito bom. E se você entender isso hoje na sua vida, tudo muda na sua vida. Presta atenção no que eu estou falando aqui. O homem não havia feito nada ainda. E Deus já havia falado, ficou muito bom. Diga, eu sou muito bom. Eu sou um projeto muito bom de Deus. Diga para essa pessoa novamente, ficou muito bom o seu projeto. Seu valor não está no que você faz. O seu valor está em quem o criou. Presta atenção, Deus não cria lixo. Talvez pessoas disseram para você, você não é capaz, você não é forte, você não é bonito, você não é bonita, você não é inteligente, você anda esquisito, você tem muita espinha na cara, teus dentes é torto, você fala errado. Que mais? Me dá um defeito aí, fala aí, Lohan, vai. Você é baixinho. Quem mais? Fala outro, Kevin. Você é gordinho. Você Fala aí. O que ele falou, pastor Tadeu? Tímido. Quem mais? Quem mais? Fala. Burro. Quem mais? Fala, Isa. Irresponsável. Quem mais? Preguiçoso. Quem mais falaram? Fala. Dorminhoco. Dormir é bom, mas não muito. Fala, João. Chato. Mole. Fala, Jailton. Preguiçoso. Tudo que você toca quebra. Tudo que você toca quebra. O que mais, gente? Tem mais algum aí? Você é igual ao seu pai? Esse é um clássico. Você é igual ao seu pai. Fala. Você é 4 olhos. Eles chamavam já gordo bujão de areia. Me chamaram de... Antigamente, o pessoal, meu Deus do céu, gente, na minha época não tinha esse negócio de bullying, não. Ali era onde é a mãe, o pai e a criança chora e ninguém vê. Ali naquele tempo, ou não é, Eduardo? Aquilo lá, ali era a raiz. É botar dentro do armário, é botar apelido, é cortar cabelo. Né? Ali não tinha medo, não. Então, assim, o mundo vai dizer que você é lixo. Mas Deus não cria lixo. Deus não cria. A opinião do Criador vale mais do que a opinião das pessoas. O pecado distorce, mas Deus restaura. Talvez sua vida esteja quebrada, mas Deus ainda
restaura identidades. E quando eu falo isso, é que quando isso entrar forte dentro de você, e a sua identidade for bem estabelecida, nenhuma mentira mais vai ter poder sobre você. A verdade prevalece. Podem falar que você não consegue, você fala, em Cristo eu consigo. Podem dizer que você é burro, não, em Cristo eu sou muito inteligente. Podem dizer que você fala errado, não, eu vou então acertar, e vou ler mais, eu vou estudar mais. Podem dizer que você é gordo, então se eu sou gordo eu vou fazer uma academia. Pode dizer, obviamente, para mulher, né? Pelo amor de Deus, gente. Você pode dizer que eu sou baixinho, mas eu vou botar um salto, então, entendeu? Então, assim, podem falar o que quiser, tá tudo bem. Eles vão falar aquilo que eles são. Eles querem diminuir a sua luz, porque a deles estão apagadas. Tem muitas luzes, ou melhor, muitas pessoas estão em trevas, e elas se incomodam com o tanto que você ilumina, se incomodam com o tanto que você alimenta, que você está saciando sedes, que você está consolando, ajudando. Né? O Senhor diz, né, que nós temos que ser a luz, nós temos que ser o sal, nós temos que ser representantes da verdade. Não importa que estão te excluindo, o pior é se todo mundo estiver te aplaudindo. Aí sim é um problema. Porque o que nós temos, o mundo não quer. O mundo não quer que nós venhamos praticar a Cristo. O negar-se é o que o mundo está rejeitando na vida de muitos. Você precisa proteger a sua mente. Você precisa proteger e não mais aceitar se contaminar. Muitos estão contaminados, porque estão cheios de músicas erradas, séries erradas, vídeos errados, sendo influenciados por influenciadores. Totalmente, que estão distorcendo a verdade. O problema é que você está comendo de uma comida que não é para você. Adão e Eva não precisavam comer daquele fruto. Eles comeram. E é por causa daquilo que eles fizeram, que ali eles se sentiram nu, eles se esconderam, eles tiveram medo de Deus. Você não pode mais se relacionar com Deus por causa do medo. Você precisa se relacionar com o Pai, sem medo, porque o filho não tem medo do pai. É somente o escravo que tem medo. Em nome de Jesus. Deus, através dessa palavra, quer ampliar a nossa visão e direcioná-la para que não percamos tempo. Afinal, tempo vai e não volta. Por isso, não podemos arriscar a nossa vida e fazer experiências com ela. A nossa vida é muito preciosa e ela foi comprada por um bom e alto preço. E tudo o que o Senhor fez é bom. Ou seja, nós precisamos, isso significa que se você adquirir e buscar essa consciência diariamente de tudo que Deus colocou dentro do seu interior, é muito bom. Você irá para níveis cada vez mais altos. Deus não faz nada ruim. Ele nunca fez algo ruim. Anote isso. Deus nunca fez algo ruim. Ele não faz nada ruim. Então, nós somos a criação do Senhor. Como ele diz, como o Fer leu, e Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Quando você entende isso, você para de olhar no espelho, você para de se esconder, você para de ficar se machucando, se maltratando, você para de querer ficar, se modificando para se encaixar num grupo, para encontrar uma identidade. Não, você já tem uma identidade, e a sua identidade é Jesus Cristo. Você é filho, filha, amado do Senhor, foi feita a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a imagem e a semelhança dele.
E quando você olha e você crê nessa palavra, então tudo aquilo, né, que nos disseram, como algumas dessas palavras que o Fer, junto com vocês, acabaram de dizer, tudo isso cai por terra. Hoje, uma coisa que nós encontramos muito, né, até mesmo no meio dos jovens, são jovens se escondendo, os jovens que buscam se esconder, né? Já trabalhei com muitos jovens que num dia, né, em época de verão, aquele calor absurdo, jovem com moletom, né? E você fala, mas não estou entendendo qual é o frio que você está sentindo que ninguém aqui está sentindo. E, na verdade, aquilo era o quê? Uma fuga. Eu preciso me esconder de algo. Se esconder do quê? Se você é livre, né? Quando você encontra meninas, principalmente, né, se modificando tudo para se encontrar, para se encaixar num grupo, porque perdeu, não deixa sair aquilo que foi criado, está dentro e é muito bom. Né, trabalhei esses dias com os meus filhos e disse exatamente isso para eles, né? Que o Fer uma vez até falou isso com os dois. Toda vez que uma criança passa por uma questão bullying na escola, na verdade, é a pessoa, como ele falou, querendo apagar a sua luz. Então é maravilhoso, não é gostoso quando você encontra uma pessoa livre, sabe? Aquela pessoa que não tem dia ruim, todo dia é um dia feliz, alegre, é aquela pessoa que, né, de um limão faz uma limonada, que está sempre disposto a ajudar, ele é assim, olha a pessoa assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa assim, é muito gostoso estar ao lado dela. E tem muitas pessoas, né, que querem apagar esse brilho, que querem apagar essa luz. Então, como eles conseguem fazer isso? Atingindo a identidade, mexendo na identidade. Então, mexe no cabelo, vai mexendo, vai modificando. Você é isso, você é aquilo, você, né? Eu já atendi jovens que o pai dizia, você não vai ser ninguém na vida. Né? E eu estou falando de um jovem aí de 14, 15 anos, não está na transição de um adolescente para jovem. Você não vai ser ninguém na vida. E aquilo entrou com tanta verdade que esse jovem estava dando problemas na escola, de não querer estudar, E foi aí que eu atendi. Mas por que você não gosta de estudar? Por que você está tendo esses comportamentos na escola? Por que eu vou estudar se meu pai já disse que eu não vou ser ninguém na vida? Então, não faz sentido eu continuar. E aí não, olha o que a Bíblia diz. Tudo havia ficado muito bom. Não fique, né, com as mentiras do diabo. Creia na verdade de Deus. Satanás, ele trabalha o tempo todo, diariamente, para nos levar a acreditar em mentiras, colocando em nossa mente que não somos bons nem capazes, que não realizaremos os nossos sonhos, que as bênçãos não são para nós, que não atingiremos os resultados. Tudo isso é mentira dele. O diabo mente, ele é o pai da mentira. Ou seja, mexendo na identidade. A verdade é que estamos esperando por um milagre, por uma mudança. E Deus está dizendo para sermos o milagre. Às vezes queremos ir rápido demais nessa mudança. E um exemplo de ir sem pressa é o pinheiro. Quem estava no culto dos jovens, né? Eu não lembro qual foi o ano, acabou me saindo. Mas a bispa trouxe essa palavra do pinheiro, né? Que quando olhamos para o pinheiro, vemos as folhas verdes. Retém água e o processo de crescimento dele é lento. Não é rápido. Há consistência no pinheiro, por isso ele está sempre verdinho, crescendo sem pressa. Ele está lá no tempo dele, crescendo. O pinheiro não despende energia desnecessariamente, sempre em busca de mais folhinhas novas. Muita gente se perde do propósito porque está sempre em busca dessas
folhinhas novas, né? Pessoas que estão em busca de algo novo, de coisas novas, né? Qual é a moda do momento? Qual é o negócio do momento? Quando você recebe direções como essa, de crer no que o Senhor está dizendo, havia ficado muito bom. Você para de perder tempo. Você para, né, você não deixa mais com que o diabo, né, tenha esse acesso livre de mexer na sua identidade. Você alinha o seu foco. Você não precisa dessas coisinhas novas que os YouTubers, os influenciadores estão fazendo. Tudo que Deus fez é muito bom. Portanto, você não precisa dessas coisinhas. E sim, estar e fazer o que Deus tem para você. Ou seja, crer na verdade de Deus e não nas mentiras de Satanás. Como diz, né, como diz o versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Creia na verdade. Você é um projeto perfeito de Deus. Não existe erro, não existe coincidência. É muito bom. Você é muito bom. E é interessante, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade de estar ali falar com as crianças ou em algum momento. Não é incrível como um bebê é gerado? Não é incrível? É muito bom. É muito bom quando você, né, vê uma mulher gestante ali grávida. É muito bom. Como um ser humano gerando outro ser humano dentro de uma água, não morre afogado. Como esse bebê se alimenta, como ele cresce dentro da barriga. Não é muito bom? É muito bom. Já se olhou no espelho? Você já viu como tudo no nosso corpo é perfeito? Já pensou, a gente já dei uma aula sobre isso, né? Se você parar para observar você, se não tivesse essas linhas, né, nas nossas mãos, como que nós teríamos esses movimentos? Tudo é perfeito. O braço, as mãos, os dedos. A importância de uma unha. Já imaginou você nascer sem unha? Seria estranho, né? O cabelo, né? Tudo é perfeito. A perna, tudo é perfeito. Por isso que quando ele terminou tudo, ele disse, tudo havia ficado muito bom. Nossa, ficou muito bom. Ou seja, o nosso Criador, aquele que nos criou, ele já disse, é muito bom. Então, quando isso é revelado, quando isso explode dentro de mim, eu vou deixar sair a verdade, porque está aqui dentro, Deus já colocou essa verdade dentro do meu interior. E agora sai o quê? É muito bom. Você é incapaz? Eu sou muito bom. É tudo de bom aqui. Eu sou corajosa, eu sou vencedora, eu sou abençoada. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Criador diz que eu posso? Eu posso. Pronto. Vai sair a verdade e não a mentira. Eu quero muito que, né, essa palavra, até comentei com o Fer quando ele passou ela, é uma palavra, antes de ser, essa palavra ser para você, essa palavra é para mim. Porque é uma palavra muito forte, é uma palavra libertadora, que liberta, né, a mente vai libertar a sua mente da escravidão. Porque talvez, jovem, você está aqui, você já foi tão longe, você já andou com amizades que você sabia que não era o correto, você já cometeu tantos erros, e aí quando você olha, você se depara com uma palavra dessa, você fala, nossa, peraí, eu me modifiquei todinho, né? Eu tentei me encaixar num grupo, buscar uma identidade, e na verdade o meu Criador está dizendo que eu sou a criação, tudo havia ficado muito bom? Não. Pensa, reflita, né? Busca esse discernimento do Senhor. Nada, nem ninguém pode ter o poder de dizer
você não consegue, você é incapaz, você é burro, você é feio, você é isso, você é aquilo. Não. Ninguém pode. Se o seu Criador está dizendo a verdade ao seu respeito. Que você, nesse sábado, jovem, você sofra essa libertação. Seja você e deixe sair a verdade de Cristo dentro de você. Generosidade, amor, né? Deixe sair a verdade e pare de acreditar nas mentiras do diabo em nome de Jesus. Eu vejo que muitos jovens usam alguns argumentos que talvez hoje Deus está te dando consciência que muitas coisas que você fala são expressões e palavras que não têm sentido, estão gerando mais destruição do que solução na sua vida. O problema de muitos jovens é que pensam que Deus errou quando as coisas não acontecem do jeito e no tempo que você quer. E saem as expressões, os argumentos mais sabotadores, como: por que minha vida é assim? Por que Deus permitiu que acontecesse todas essas coisas comigo? Por que outro cresce e eu não cresço? Por que na vida do outro parece que é mais fácil do que na minha vida? Por que eu passo por tantas lutas? Eu escrevi isso ainda na última página do meu livro, e foi aquilo que a Jéssica acabou de dizer. Deus não sabe errar. Uma das maiores provas de maturidade é entender que nem tudo que dói é destruição. Às vezes a preparação que na maioria dos jovens, a preparação é que muitos jovens estão se perdendo no momento da preparação, no momento do processo. Se eu pegar alguns homens como José, que foi vendido, Davi foi perseguido, Moisés foi rejeitado, Jeremias chorou, Paulo sofreu. Tantos homens passaram tantas coisas, processos tão difíceis. Você vê Moisés, 40 anos. Você imagina o próprio Noé, 100 anos construindo aquela arca, sem nunca ter caído uma gota de chuva de cima para baixo. Imagina quanto que as pessoas mexeram com a identidade dele, né? Seu louco, não vai acontecer nada. Imagina como ele foi atacado nisso, né? Deus nunca perdeu o controle. O que parece atraso na vida de muitos, você precisa entender como propósito e também como uma preparação. Deus está preparando coisas grandes para você. E muitas vezes aquilo que pode parecer atraso é uma proteção para a sua vida. Quantas vezes nós já ouvimos histórias tão fortes? Carros não ligarem, pneu furar no meio da rodovia, acidentes acontecerem, pessoas perderem, não conseguirem acordar no seu despertador, perderem um avião e aquele avião cair. Já viu essas histórias? Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. O jovem normalmente quer tudo rápido. Jovens estão vivendo um mundo tão tecnológico que tudo chega muito rápido. O WhatsApp, pá, chega no Japão, chega na China, chega nos Estados Unidos. Os jovens querem respostas rápidas, os jovens estão querendo dinheiro rápido, os jovens estão querendo relacionamentos rápidos. Os jovens estão querendo sucesso rápido, os jovens estão querendo culto rápido. É ou não é, Lohan? É um culto rápido. Os jovens estão querendo coisa rápida. Já deu horário, bispo. Milagre miojo. Já viu milagre miojo? 3 minutos, tá pronto. Né? Milagre miojo, né? Cura pipoca de micro-ondas. Cura pipoca de micro-ondas. Curioque, né? Curioque. Algo poderoso Deus faz fora do tempo. Você vê, é tão interessante que a bispa falava sobre isso. Para Isaac nascer foi 9 meses, mas para Abraão nascer foi 25 anos. Preparar um pai é muito mais demorado do que preparar um filho. E é por isso, jovens, nós precisamos nos posicionar. Porque quando você vê aquele povo, a geração do deserto,
ficaram todo aquele tempo e não mudaram e morreram no deserto. E tem coisas que não vão mudar. E a sua expectativa não pode ser mais olhando para trás, mas olhando para frente. Não procure algo que você... Não procure algo em pessoas que você não vai encontrar. Quando eu parei de esperar algo do meu pai, comecei a guardar algo do meu Deus Pai, tudo fez sentido. Eu não tinha e ele não tinha para dar. E ali, a minha expectativa baixou com ele e a minha perspectiva mudou com Deus. Abaixe a expectativa com os seus pais. Perdoem seus pais. Abençoe a vida dos seus pais e olhe para frente. Porque Deus está preparando em você aquilo que a última geração não conseguiu dar. Isso é maravilhoso. Eu oro por isso. Eu quero que os meus filhos façam muito mais do que eu, mas infinitamente mais do que eu. Meus filhos sejam grandes instrumentos de vida, instrumentos de poder, instrumentos de cura, grandes influenciadores que venham pregar o evangelho muito melhor do que eu, que venham ter muito mais resultados do que eu. É isso que nós oramos, é isso que eu aprendi com a bispa. Eu trabalho para que você seja melhor do que eu. Sabe por quê, pessoal? Repita comigo. Não tem sucesso. Não tem sucesso Sem sucessão. sem sucessão. A sucessão é importante. Não tem sucesso sem sucessão. Deus não erra no processo. Há processos que parecem injustos. José poderia pensar, Deus errou comigo. Porque tudo que ele fez foi justo. Ele foi justo. Ele aguardou no Senhor. Ele não se envolveu com a mulher de Potifar. Tudo que ele fez foi justo e parecia que era uma grande injustiça. Mas ele acreditou que Deus não erra. Foi traído pelos irmãos, foi acusado injustamente, foi preso, mas no final ele disse, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vocês fizeram mal contra mim, vocês tentaram me destruir. Mas Deus pegou essa destruição e fez uma grande construção. Deus pegou a maldição e transformou numa grande bênção. Deus pegou aquilo que era seco e transformou em uma grande fonte de águas vivas. O maior erro do jovem é interpretar o silêncio de Deus como ausência. Só porque Deus está em silêncio não significa que ele foi embora. Há momentos em que Deus trabalha escondido. Há momentos que Deus prepara os bastidores. Há momentos que Deus molda o caráter. Há momentos que Deus fortalece a estrutura espiritual e somente cresce debaixo da terra antes de aparecer. Antes de a qualquer coisa subir e ficar visível, as raízes já foram aprofundadas. Antes de uma pessoa aparecer como o próprio Davi, ele já estava lá. As suas raízes estavam sendo aprofundadas. As raízes estavam sendo aprofundadas. Ele já estava tendo as suas experiências com o pai. Ele já cuidava das ovelhas como era o propósito da vida dele. Cuidar das ovelhas do pai. Lutava com leões e ursos e não importava que as ovelhas não eram dele. Ele cuidava daquilo que Deus deu para ele cuidar. E uma coisa que a bispa falava, ser fiel é multiplicar. Quando você é fiel, você multiplica. Todos nós recebemos talentos. E Deus quer que você acredite que o talento que você tem, você pode usar para multiplicar e dobrar, e influenciar muito mais. Saiba que o problema de hoje é o seu testemunho. Aquilo que você está vivendo é para você ensinar outras pessoas a superarem. Os problemas que eu tive se tornou uma grande história de vida. Eu pude fazer um livro, eu pude cuidar de pessoas, eu pude hoje ensinar. Olha, tem vezes, eu lembro de uma vez de uma pessoa, eu atender uma pessoa, né? E por algum motivo, eu não lembro direito como começou, mas eu falei algumas coisas para ela, ela simplesmente, não, eu não sei o que, mas não tem mais nada para falar, e pá, desligou na minha cara. Então eu estava no telefone.
Aí, na hora, a pessoa depois mandou mensagem, eu falei, olha, eu espero que Deus te dê luz. Eu sei como a cabeça de um ferido, de um rejeitado pensa. E é por isso que eu tive calma. Em nenhum momento eu trouxe para o pessoal. Eu sabia que o que ela podia me dar era isso. Uma pessoa que estava ajudando ela. Eu estava atendendo essa pessoa. Ajudando e dando luz a ela. E ela não queria me ouvir mais. Ela desligou na minha cara. Não foi contra mim. Foi contra ela. Porque tudo que eu dei para ela foi bom. Ninguém pode rejeitar aquele que Deus já aceitou. Eu não posso ser rejeitado mais. O meu Pai, o meu Criador já me aceitou. Ele já me escolheu. Ele já me separou. Ele já me levantou. Ninguém pode dizer quem eu sou se Deus já disse quem eu sou. Ninguém pode me diminuir se Deus já me elevou. Ninguém pode me destruir se Deus é a minha proteção, é o meu muro de fogo. Não existe isso, pessoal. O mundo quer fazer você acreditar em mentiras. Você sabe por quê? Porque você é a figura do Pai. A imagem e semelhança de Deus. Deus não erra. O jovem, ele não erra. O jovem, ele não pode acreditar mais que Deus erra com ele. O jovem normalmente acha que bênção tudo vai dar certo, todas as portas vão se abrir, todo mundo vai me aceitar. E às vezes o maior amor de Deus está nos nãos. Porque existem portas que vão destruir você. Existem relacionamentos que vão te ferir e vão afastar você de Deus. Existem ambientes que vão matar o seu propósito. E nem toda porta aberta vem de Deus. E nem toda porta fechada é derrota, porque aquele que abre, homem nenhum pode fechar. E aquele que fecha, homem nenhum pode abrir. E as oportunidades que o próprio Davi teve de matar Saul, ele não montou. Porque ele sabia que o seu propósito era muito maior do que Saul. Ele não havia feito nada contra Saul. Mas Saul vivia perseguindo Davi. Era um incômodo. Era um espírito de rejeição. E Deus permitiu aquilo e cada vez mais Davi foi se fortalecendo. Vivemos de uma geração que muitas vezes não acredita em viver uma vida intencional. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, por muito tempo, o meu relacionamento com Deus era no sentir. Se eu sinto, Ele me ama. Se eu não sinto, Ele me odeia. Viver um relacionamento por sentimento é a pior coisa que tem. E você sabe o que acontecia? Eu vou falar uma coisa para você. Se alguma pessoa, ela tinha algum problema, presta atenção, porque isso aí pode cair muitas fichas e escamas caírem dos seus olhos hoje. Você sabe como eu vivia? Quando alguma pessoa tinha algum problema, tinha alguma situação, ela estava lá com sua dor, por exemplo, uma dor de cabeça, um problema para resolver, alguma coisa, ela estava vivendo algum problema sério. Eu dava um bom dia para essa pessoa, uma boa tarde, essa pessoa nem me respondia, ou talvez me respondia de maneira grosseira. Eu olhava para ela, trazendo o foco do amor para mim, querendo dizer que ela tem um problema comigo e não que ela tem um problema com ela mesmo. Esse é o pior engano, e é ali que o diabo trabalha na vida de muitos. Muitas famílias são destruídas assim. Porque muitas vezes o pai ou a mãe não sabe lidar com o seu emocional, traz o problema para dentro de casa, não está conseguindo lidar com isso, e muitos jovens pegam o problema que eles não sabem, mas é aquilo que eles estão vendo, e ali recebe como uma rejeição. Meu pai está com problema comigo, ele não me quer. Então, entenda uma coisa, pessoas têm problemas, pessoas têm dor de cabeça, mulheres têm cólicas, homens têm problemas emocionais, situações do corpo, situações diversas na vida. Não acha que você é a última bolacha do pacote. As pessoas têm problemas. E mesmo se elas têm um problema com você, você não é o problema delas. Esses dias uma pessoa veio falar comigo, e veio com um desequilíbrio, falando um monte de coisa. Eu preciso saber disso. Eu falei assim, olha, calma aí, eu não sou teu problema, eu sou a tua solução. Eu falei, e agora vamos recomeçar.
Vamos recomeçar. Eu estou aqui para te ajudar. Acalma. Senão você vai dormir, como o próprio Elias, vai encontrar uma árvore, vai deitar um pouquinho, comer um pouquinho, e depois a gente volta a conversar. Porque às vezes, quando está nervosa a pessoa, ou está estressada, não adianta conversar. Deixa essa pessoa deitar um pouquinho. Vai dormir, vai andar no parque, sabe? Quando você acalmar, aí você volta de novo. Em nenhum momento Deus quer que você fica viva vivendo por sentimento. Isso precisa ser um ponto final hoje nas nossas vidas. Viva de maneira intencional. Ame a Deus e acredite no amor dele, mesmo sem sentir. Pare de esperar algo, sabendo que muitas vezes nós queremos um milagre e Deus quer que você seja o próprio milagre na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Se coloque em pé, por gentileza. Quando nós olhamos para a cruz, depende da perspectiva. Muitos estão olhando que ali era o fim, como os próprios discípulos. E talvez a grande maioria, se não todos os fariseus. Todos os inimigos. E ali parecia que era o ponto final da história. Mas na cruz, aonde começa a nossa história. Quando você entende que eu preciso dar a minha vida como sacrifício vivo, agradável a Deus, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso pegar a minha cruz. Eu preciso entender que uma pessoa crucificada, uma pessoa que não tem movimentos, ela está pregada na cruz. Ela está totalmente presa às vontades de Deus. E às vezes você está lá, você está preso, né? Você não consegue mexer as mãos, você quer coçar a perna, você não consegue, você quer sair, não consegue. Você está crucificado. Você está totalmente alinhado à vontade dele. Cristo, ele pede, ele nos ensina que a cruz parecia a derrota, mas ali era a salvação. Os discípulos acharam que tudo havia acabado, mas Deus estava realizando o maior plano da história. O homem vê o momento, Deus vê a eternidade. É só por um momento. E aquele momento foi tão difícil e foi tão doloroso, mas ele foi elevado acima de tudo e de todos. E hoje está sentado ao lado direito do Pai. E ninguém chega ao Pai se não passar pelo Filho. Nós precisamos conhecer a Jesus, mas mais ainda conhecer a Cristo. Negue-se a si mesmo. Faça de Jesus Cristo a sua comida. Não permita mais ser roubado e viver por sentimento. Esperar que algo ou alguém possa suprir aquilo que somente Deus pode dar. E vai exigir renúncia. E vai exigir sacrifício. E vai exigir um reajuste no seu foco. E um alinhamento no seu propósito. É em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que você entenda que você é um projeto perfeito de Deus. Isso vai ser libertador na sua vida hoje. E tudo havia ficado muito bom. Tudo ficou muito bom. Você é um projeto perfeito de Deus. Talvez você está nesse momento, em um conflito interno. E você está perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não tive isso? Por que dessas lutas? Por que desses processos? Por que dessas esperas? Por que dessas dores? Por que desse abandono? Por que dessa rejeição? Mas Deus não erra. Ele não errou quando criou você.
quando permitiu certos processos, quando fechou algumas portas, quando colocou pessoas da sua vida, quando afastou pessoas da sua vida. O que hoje parece confusão, amanhã vai se revelar fazendo parte do seu processo e fazendo você encontrar o verdadeiro propósito, o seu verdadeiro propósito. Deus não escreve histórias sem sentido. E Ele começou algo na sua vida. E Ele sabe exatamente onde quer levar você. Ele sabe qual é o seu destino. Ele sabe o que Ele preparou para você. Lembre o que eu falei. O homem não havia feito nada. Não havia conquistado, não havia plantado, não havia se relacionado com Deus. Mas Deus já havia feito algo muito bom. Ele viu e viu. E Ele disse, ficou muito bom. Você já nasceu com a aprovação do Pai. E tudo que nós estamos vivendo hoje foram escolhas. Mas a partir do momento que você fazer as escolhas corretas, as coisas vão se ajustar. E tudo que você está vivendo hoje faz parte do seu crescimento, do seu propósito, porque a Bíblia diz que tudo coopera. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você está vivendo hoje, você tem que agradecer, porque isso está cooperando para um crescimento, fortalecimento, para você se alinhar ao seu propósito. Deus está preparando você. Confia no Pai. Pare de culpar pessoas, sabendo que Deus está no controle de tudo. E eu chamo você hoje para você se esvaziar. Se esvazie nesse momento. Libera perdão para essa pessoa. Abençoa essa pessoa que te feriu. Abençoa essa pessoa que te abandonou, que esqueceu de você. Você vai ver que você vai sair livre daqui hoje. Talvez hoje você olhe e fale, bispo, mas eu queria tanto algo. Eu estava trabalhando para que Deus me desse algo. Eu renunciei tantas coisas, eu fiz tantas coisas. Eu não consegui o que eu queria. Esse foi o teste que você não passou. Porque talvez o que você queria foi aquilo que não importava para Deus. Não é que os seus sonhos não importam, mas os planos dele vão sobressair os nossos, vão prevalecer sobre os nossos. Deus, ele quer salvar você antes de abençoar. Para Deus não é um problema dar o que você quer. O problema é quando aquilo que você quer tira e rouba o que é mais importante para Deus, o relacionamento. Este é o momento de volta. Uma oportunidade para você voltar aonde você se perdeu. Talvez você hoje perdeu o foco daquilo que realmente importa para Deus. Eu quero que você fale com Ele e diga que hoje você está colocando novamente
aquilo que é importante no lugar, em primeiro lugar na sua vida. O seu relacionamento com Ele. Hoje é o dia de você colocar em primeiro lugar o seu relacionamento com Ele. Hoje é o momento de você voltar para a presença do Pai. Esquecer tudo aquilo que você viveu. E focar somente nele. Foque somente nele. Porque Deus não errou com você. Deus não errou com você. Deus não sabe errar. E pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus. Você está perdendo aquilo que é mais importante na sua vida, que é o seu Pai. Você está perdendo a sua salvação, você está perdendo o seu destino, você está perdendo as suas bênçãos. O seu orgulho está roubando a sua vida, está roubando a sua alegria. Quantos foram tão longe? E hoje você se tornou uma representação daquele que parou no meio do caminho. Quantos estão vendo outros passarem na frente por causa do seu orgulho? O seu orgulho está te destruindo. Você parou no tempo e você não consegue mais sair daí. O diabo pregou bolas de chumbo, um orgulho, uma dificuldade de se submeter, de reconhecer: eu errei e eu preciso do Senhor, porque o único que pode restaurar algo nessa terra é Ele. E de verdade, Ele estava certo em permitir muitas coisas na sua vida, porque hoje o seu coração foi revelado. E não foi um coração com as intenções e motivações corretas. As bênçãos de Deus se mostrou mais pesada do que o Deus das bênçãos na sua vida. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que o Espírito está falando com você agora. E mais uma vez, você finge que não é com você. Você se afasta. Você se engana. Você está se enganando. Mas uma coisa eu falo para você: o tempo está passando. O tempo está passando. E aquilo que era para ser você, outro está tomando o seu lugar. Eu estava ouvindo um culto ontem da bispa, e eu quero compartilhar com você. O culto é: torne-se um Cristo. E a primeira palavra no início do culto que ela disse, ela trouxe a palavra de Esther. E ali ela mostrou que, no momento que o rei pediu para Vasti se apresentar, ela negou. Ela não quis obedecer ao rei. Ela não quis se submeter ao rei. E ali o que aconteceu? O lugar dela foi trocado. Porque ela não obedeceu a Deus. Ela não obedeceu à vontade do rei. E aquela situação fez Vasti ser colocada em segundo lugar, ser tirada do trono, e ali Deus levantou Esther no lugar dela. Uma pessoa que faz aquilo que Deus pede e não questiona. Tem muitas pessoas que estão perdendo o seu propósito. Estão vendo jovens passarem na sua frente, viverem os seus milagres, viverem grandes testemunhos e grandes restaurações na vida. Porque outros negaram um pedido, negaram um lugar, negaram um propósito.
não aceitaram fazer a vontade do rei. Deus é o que detém todo o poder e autoridade. E Ele pode fazer forte, grande e forte, qualquer pessoa. E a única coisa que Ele pede é o seu coração. A única coisa que Deus está pedindo para você é o seu coração. Que Ele seja o seu Deus, que Ele seja o seu Pai. E que tudo que Ele pedir a você, você faça. Façam tudo que Ele mandar. Maria disse isso. Façam tudo que Ele mandar. Pode não parecer sentido, pode parecer fora do tempo, pode parecer sem lógica muitas coisas, mas no final, Ele transforma a água em vinho. Seja cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, Ele vai fazer esta água ser transformada em vinho. E a alegria do Senhor tomará a sua vida. A alegria daquele que faz tudo o que Ele mandar. Tudo o que Ele mandar. Porque se Ele estiver na festa, a festa não acaba. E o melhor vinho vem no final. O melhor vinho vem no final. O melhor vinho vem no final. Diga ao Senhor que você fará tudo o que Ele mandar. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que sem Ele você não é nada. Se humilhe. Abra o seu coração neste momento. Deus está falando com você. Você está perdendo, você já perdeu muito tempo e você não pode mais esperar de alguém aquilo que só Deus pode te dar. Abra o seu coração e diga que você o ama. E que hoje você se compromete com Ele. E que hoje você vai ocupar o seu lugar. E que hoje você está fincando as suas estacas no lugar onde Ele mandou você fincar. Você está tirando aquilo que Ele mandou você tirar. Sabe, eu ainda colocava isso no meu livro. Hoje, como servo de Deus, marido de uma esposa maravilhosa, pai de 2 filhos lindos, inteligentes e amorosos, escrevo o meu próprio livro. E acredito de todo o meu coração, e posso gritar, Deus não erra. Agarro-me em Isaías 54, que nos ensina, pense grande diante das impossibilidades. Obedeci a Deus e cantei como a mulher estéril. Limpei o terreno da minha vida, o terreno da amargura, o terreno da rejeição, o terreno das feridas. Eu me esvaziei, limpei o terreno da minha vida, ampliei a minha mente, firmei minhas estacas no propósito que Deus escolheu para mim, ser um servo de Deus. Ser um marido fiel e um pai para uma geração de filhos sem pai. Não há mais espaço para o medo. Eu sei que em Jesus nunca serei decepcionado e nunca mais passarei vergonha. O meu Abba faz-me esquecer completamente as humilhações da minha juventude. Formei em Direito, coordeno uma linha editorial das obras literárias da Bispa, prego a palavra pelas ruas,
evangelizo, realizo tantas reuniões, tantos cultos, dirijo tantos projetos sociais, coordeno tantos projetos, desde livros, roupas, tantas coisas, ou seja, Deus em sua infinita misericórdia contrariou cada prognóstico que me limitava, despedaçando os tetos que o mundo tentou impor sobre mim. O que me falta em habilidade, o Senhor supre com a sua graça, concedendo-me favor para ir além, dia após dia. Cada passo dado, cada projeto realizado, é um testemunho vivo de que, quando Deus chama, Ele também capacita. A sua graça é o alicerce que me sustenta. Deus transformou a minha fraqueza e utiliza da minha fraqueza como uma oportunidade para glorificar o seu nome. Tudo nós podemos nele. Todos nós podemos ter uma vida plena em Deus. Permita que o Senhor hoje o valide, como eu também, junto com a Jéssica, estamos te validando. Assim como Paulo validou Onésimo, talvez você se sinta inútil ou incapaz. Talvez tenha ouvido de pessoas próximas que nunca chegaria em algum lugar, como eu ouvi do meu pai tantas vezes. Mas creio que o Espírito Santo traz essa mensagem para afirmar. O Senhor o chamou para ser bênção, antes de buscar bênçãos. Portanto, não acredite nas mentiras do diabo, nem dê ouvidos às comparações que ele te sugere. Onésimo decidiu desaprender um estilo de vida equivocado, escravo, e a repreender tudo de forma nova. Não desista de si mesmo, nem dos seus sonhos. Hoje eu acredito que Deus está levantando uma geração de Onésimos aqui. Pegue para a sua vida Isaías 40. Todos os vales serão exaltados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será endireitado, e os lugares ásperos serão aplanados. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele não sabe errar. Ele não sabe errar. Todos os vales serão exaltados. Todos os vales serão exaltados e todas as colinas serão aplanadas. Deus está levantando você. E tudo aquilo que era difícil se tornará fácil na sua vida. Aquilo que era incomum se tornará comum. Aquilo que estava distante estará perto. Aquilo que estava aberto será curado. Aquilo que parecia impossível se tornará comum e rotineiro na sua vida. Eu abençoo a sua vida neste momento. Diga, coloque a mão no seu coração e diga: Jesus me ama. E hoje eu saio daqui curado, livre,
sarado. Eu sou filho. Eu cheguei em Cristo como Onésimo, e eu sei que talvez hoje você está se vendo na figura de Onésimo. Mas Deus transforma um inútil em útil. Você não é um inútil. Você é um projeto perfeito de Deus. E você verá o que Ele fará na sua vida. E você verá, e todos verão o que Ele fará através da sua vida também. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por ter nos dado esse presente no dia de hoje. Obrigado. E eu digo, meu Deus, tudo havia ficado muito bom. E na vida de muitos, meu Deus, eu declaro isso. Jovens curados, cheios do Espírito Santo. E que hoje, meu Pai, possamos sair daqui como grandes fontes de vida, de cura, de poder, de força, de graça, de abundância na vida de muitos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.